para compor a mesa, apresentar a palestra com o tema Transição de Governo, Impactos e Consequências, convidamos o senhor assessor da Escola de Contas e Capacitação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Márcio Kelles. Convidamos também o senhor prefeito de Japaraíba, diretor da AMM, José Antônio de Miranda. E a senhora assessora contábil da AMM, Analice Horta. Inicialmente, ouviremos o senhor prefeito de Japaraíba, diretor da AMM, José Antônio de Miranda. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o meu amigo Márcio, que estará dando os trabalhos aqui. Agradecer a vocês pela presença e dizer que vocês que estão iniciando os seus trabalhos como gestor municipal e também como vereador nos legislativos municipais, que acompanhe os trabalhos da AMM, que faz que você que ainda não é filiado à AMM procure a se filiar, porque a AMM é a que dá toda a cobertura para nós mineiros, enquanto gestores municipais, e tem aqui a eficiência dos nossos funcionários, através da Maria do Carmo, do Gustavo, e que vocês sintam-se à vontade nesse dia, segundo dia de trabalho, que estão sendo muito aproveitoso para todos os gestores municipais, e que vocês tenham um bom trabalho, que nós tenhamos um bom trabalho e um bom dia para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aos dirigentes da AMM que me convidaram para mais uma vez encontrar com vocês para dirigir uma palavra com relação às questões de finanças públicas que vocês terão que enfrentar a partir de agora, né? Mas a minha primeira palavra, antes de começar a falar do tema propriamente dito, é de parabéns. Parabéns, sejam muito felizes na administração de vocês, tenham sucesso na administração de vocês. É o que toda a população que votou em vocês e aqueles que também não votaram em vocês esperam de cada um de vocês. E no que diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nós somos parceiros antigos de vocês, estamos próximos ao lado de vocês, para ajudar vocês a fazer essa ponte, fazer essa construção de uma administração pública democrática, uma administração pública que atenda aos anseios da administração. Eu gostaria de iniciar a exposição com vocês falando desse tema, a importância de vocês se cercarem de pessoas que os habilitem, que os ajudem a fazer uma transição que vocês precisam fazer. Essa expressão é uma expressão antiga, nem conheço o autor dela. Se você não puder ter todo o conhecimento com você, cerque-se dele. Cerque-se dele em que sentido, em que medida, em que extensão? É importantíssimo que você, agente público, agente político, municipal, seja lá qual for a sua área de formação, sua área de atuação, seja comerciante, seja fazendeiro, seja médico, seja qualquer profissão, se você, principalmente você, que não é ligado, não é da atividade das finanças públicas, procure se cercar de pessoas. Quando eu digo pessoas, eu digo bons contadores, um bom controlador interno, né? A Analice não está aqui agora. É fundamental que a administração tenha bom contador, mas um bom contador que esteja lá do seu lado, não é aqui em Belo Horizonte não, é lá do seu lado no dia a dia, vivendo os problemas que o dia a dia trará a cada um de vocês. É muito importante um bom controlador interno, que não diga para vocês apenas aquilo que vocês eventualmente desejam escutar. Um controlador interno que seja capaz de eventualmente dizer para vocês, não faça isso, te dou uma outra opção, esse caminho que eventualmente está sendo cursado, tomado aqui agora, não é a melhor trilha a ser percorrida, vamos partir para outras
formas alternativas, que dê uma visão para vocês, que seja uma visão de uma administração como um todo. É muito importante, vocês vão começar a ser assediados a partir de agora, por fornecedores, por servidores, por pessoas interessadas em ser assessores de vocês, assessores contábeis, assessores jurídicos, assessores de toda a ordem, já estão assediando de alguma medida todos vocês. Tomem cuidado com isso, procure tanto quanto possível pautar as pessoas que estarão ao lado de vocês apenas pela meritocracia, porque serão essas pessoas que irão ajudá-los a fazer a melhor administração que vocês possam imaginar. Preste atenção, então, com relação a esse tema. Vamos lá para falar um pouco das coisas que nós temos que falar, que são extremamente importantes. Eu sempre gosto de trabalhar esse tema da Federação Brasileira, porque nós somos uma federação ímpar, incomum no resto do mundo. No mundo, existem 25 países apenas que adotaram o modelo federalista. De todos eles, o Brasil é o único que adotou um modelo de 3 níveis. Todos os demais adotaram um modelo dual, Estados e União. O nosso tem Estados e União e 5.564 municípios autônomos, entes, categorizados como entes da federação. Dito assim, é muito bonito. Entretanto, o nosso federalismo não é um federalismo cooperativo. Se vocês estão achando que vão conseguir recursos do Estado e da União com facilidade, não se iludam. Não há recursos disponíveis para obter com facilidade. Os recursos devem ser garimpados a duras penas. O nosso federalismo, contrariamente, ele é competitivo, ele é predatório. Cada um de vocês já está numa largada para percorrer um caminho, juntamente com todos, 5.564 agentes políticos municipais do país, para conseguir recursos na União. Já foi dada a largada para a obtenção desses recursos. E esses recursos não são suficientes para atender a todas as demandas de todos os agentes políticos municipais brasileiros. Por isso, é fundamental que vocês se cerquem de pessoas qualificadas para que vocês possam encaminhar e elaborar e encaminhar projetos consistentes, projetos muito bem elaborados, projetos de interesse da administração, seja na área de cultura, seja na área de lazer, seja na área de saúde, seja na área de qualquer área, que vocês possam garimpar junto aos ministérios e junto às secretarias de Estado aqui em Belo Horizonte ou em Brasília, para que vocês possam ir atrás desses recursos, mas ir atrás desses recursos com projetos consistentes, porque não adianta nada você ser um velocista, chegar na frente de todo mundo lá em Brasília e entregar um projeto. Se esse projeto não tiver consistência, vão pedir para você fazer uma série de diligências para aperfeiçoar o projeto. Você sai da fila e quando os senhores retornarem à fila, tem 1.000 na frente de vocês. É muito importante ter pressa, mas ter pressa com projetos bem feitos, e somente bons profissionais irão ajudá-los a fazer projetos bem feitos. Esse tema de contabilidade é um tema muito caro. A nossa colega Analice é contadora, é pessoa, tem sensibilidade, tem a noção exata do quanto que um bom profissional nos ajuda a todos nós, Então, fica esse alerta para vocês. Nossa federação é uma federação complexa, muito complexa, e vocês vão ter que se habituar a fazer o dever de casa, fazer um planejamento para que as coisas possam acontecer dentro da própria casa, e aí sim, buscar outros recursos adicionais. Vamos lá. Este federalismo do qual estou falando com vocês, o federalismo político brasileiro, ele também repercute no federalismo fiscal brasileiro. Há uma intensa concentração de recursos com a União. O Instituto Brasileiro de Direito Público, ele aponta
que de toda a carga tributária brasileira, a União fica com 70% desses recursos. Isso não existe no mundo. A União fica com 70% dos recursos. Os estados, perto de 25%, e todo o conjunto dos municípios brasileiros fica com o restante 5%. Não é difícil perceber que vocês vão ter que administrar com um volume de recursos minguado, muito pequeno, muito pequeno. Então, é fundamental que vocês saibam trabalhar nesse ambiente que é um ambiente de restrição financeira. Quando eu falo ambiente de restrição financeira, não estou falando só com vocês, não. Ontem, por exemplo, eu sou do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sou assessor da Escola de Contas, nós tivemos a péssima notícia de que a parcela do orçamento de Minas Gerais, que irá para o Tribunal de Contas no ano que vem, será menor que a deste ano. Restrição financeira vale para todos, vale para nós, vale agora também, possivelmente, a Assembleia, Ministério Público e o Poder Judiciário também vão ter restrições. Por quê? Porque simplesmente a crise financeira que está instalada desde 2008 está batendo também no nosso Estado e vai ter reflexo imediato nas contas das administrações de vocês. Então, este ambiente já é um dado concreto nas nossas vidas. Então, nós temos que ter habilidades para lidar num ambiente como esse. E eu pergunto isso para vocês: prefeito só cuida de política? Bons políticos vocês acabaram de demonstrar nas urnas que são os eleitos, são os escolhidos. Mas preste atenção no que eu vou mostrar para vocês, que já está aqui o PV apertado. Constituição Federal tem enorme impacto na vida de vocês, uma série enorme de comandos que impactam o dia a dia de vocês. A nossa Constituição Estadual também, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Emenda Constitucional número 53, que é do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a Lei 8666, Lei de Licitações, o Estatuto Nacional das Licitações. Ele é tão antigo e tão mal compreendido até hoje, porque é complexo. Essa é uma lei complexa, uma lei que não é fácil você perceber os meandros dela. Uma comissão de licitação, uma boa comissão de licitação, vai ajudar muito cada um de vocês. Eu mais à frente vou falar de novo de licitações e mostrar para vocês a importância de uma boa comissão de licitação, com pessoas experientes, com pessoas que viveram e vivem o dia a dia da administração, porque o maior problema de uma licitação, isso é constatação nossa e é constatação da Controladoria Geral da União, o maior problema numa licitação está na fase interna da licitação. É o momento em que vocês elaboram o edital para dizer à praça quais são as demandas da administração, o que vocês necessitam em termos de serviços, em termos de aquisições, em termos de obras. Se você elabora mal o edital de licitação, é um ótimo caminho para o fracasso, para o insucesso da licitação, do certame. É muito importante que a comissão de licitação seja preenchida por pessoas experientes, tanto quanto possível. Nós não somos ingênuos, eu, por exemplo, estou há 36 anos na área municipal. Sempre trabalhei no Tribunal de Contas na atividade municipal. E eu conheço muito bem a realidade de vocês. Eu sei que não é fácil achar um ótimo contador, um ótimo controlador interno, uma ótima comissão de licitação. Estamos falando de um cenário de idealidade. Tanto quanto possível, lutem para obter este profissional do lado de vocês. É do lado de vocês, é no dia a dia. Vocês lidam também. Lei de crimes fiscais, a lei de acesso à informação, uma lei nacional de acesso à informação que assegura a qualquer cidadão acesso a informações públicas. O que dirá vocês, agentes políticos da administração, que foram eleitos, têm muito mais acesso ainda? Mas nós temos algumas questões fundamentais para tratar com vocês. Nós estamos convivendo no repique da crise. Essa crise teve início no dia 15 de setembro de 2008, com a declaração da falência do Banco de Investimentos Lehman Brothers nos Estados Unidos. A partir dali,
uma sucessão enorme, uma cadeia de empresas, de instituições, de conglomerados, entraram em processos falimentares. E o mundo, os estados, interessante isso, Analice, não foi o poder público causador dessa crise, foi o setor privado que deu origem a essa crise não nasceu no setor público. E sabe o que aconteceu? O setor público, para salvar o setor privado, óbvio, tem interesse de que uma GM vá à falência, tem interesse que todas as montadoras vão à falência, todos os bancos vão à falência, a geração de empregos e a cadeia produtiva seria altamente comprometida. Então o poder público interviu nesse mercado, jogou 33 bilhões de dólares de imediato, hoje a soma é muito maior que essa, para salvar o setor privado. E o que aconteceu com o setor público? Essa crise que nós estamos vendo. Os PIIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia, todos, sem exceção, quase que indo à falência, porque não tem recursos. Colocaram muito dinheiro para salvar o setor privado e hoje não tem recursos, estão pagando pelo preço de terem salvo o setor privado. E nós estamos recebendo o reflexo de tudo isso. China importando muito menos minério, no nosso caso, o impacto é imediato. Nós temos uma vocação mineradora no nosso estado. Nós precisamos trabalhar e ter consciência que vamos trabalhar num ambiente de restrição, de retração da produção, com redução da receita, com imediato impacto orçamentário e um ambiente de isenções fiscais. Lógico que nenhum de vocês é contra o governo federal conceder renúncia fiscal para a linha branca, para melhorar, né, a atuação e o emprego na área da geladeira, máquina de lavar, fogão e vai para fora, na área automotiva. Mas toda vez que o governo faz isso, tem impacto direto na vida de vocês. Afinal de contas, uma das principais fontes de receita municipal no Brasil é o Fundo de Participação dos Municípios. Ora, fundo é uma estrutura financeira, uma conta financeira, é um lugar onde eu aporto recursos. Os recursos que alimentam esse fundo é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. São dois impostos diretamente afetados por renúncia fiscal. O volume de recursos que vocês vão ter que trabalhar fica reduzido. E aí, como é que fica o planejamento de vocês? Eu planejei, meu orçamento previa 10 milhões de reais. Com essa crise, com essas renúncias fiscais, eu estou recebendo menos do que eu havia planejado. E como é que fica meu planejamento? Me desculpem, me perdoem se eu não tenho palavras mais amenas, palavras mais favoráveis, mas o cenário que nós estamos trabalhando com ele é um cenário de restrição, e eu não posso vender palavras fáceis para vocês, só para adulá-los, sendo que nos 4 anos seguintes, eu e todos os meus colegas do tribunal, vamos estar do lado de vocês, porque nós fazemos isso de forma ordinária, nós percorremos o estado de Minas Gerais de forma ordinária, para levar a vocês não apenas palavras, mas para levar para vocês conhecimentos em relação a todos esses quadros. Nós vamos encontrar com vocês para falar de licitação, nós vamos encontrar com vocês para falar de restos a pagar, de despesas de pessoal, de SICOM. SICOM é um sistema informatizado de contas municipais que o tribunal está adotando, que vai ser de excelente, de ótimo aproveitamento para todos vocês, mas é importante que vocês conheçam, que os contadores que os senhores e as senhoras escolherem, possam conhecer corretamente. Então estaremos do lado de vocês. Neste exato momento, tem 1.200 servidores públicos municipais do estado de Minas Gerais, fazendo um treinamento, promovido pelo Tribunal de Contas, em parceria com a PUC Minas, em ensino à distância. O tema é exatamente esse: transição, regras de transição de mandato. Para dizer, para informar, para instruir o agente público, seja ele político ou servidor dessa atual administração,
quais são as providências que eles devem tomar para que todos vocês possam ter acesso a essas contas e possam eles entregar as prestações de contas de uma forma correta, de tal sorte a não comprometer a futura administração de cada um de vocês. Eles não podem fazer isso, mas para isso vocês também têm que estar vigilantes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre restos a pagar, que é um tema de extrema importância no momento como este que nós estamos vivendo, final de um mandato, para que não comprometa o início da administração de vocês. Esse tema que eu estou falando com vocês, então, de equilíbrio fiscal, só temos duas saídas. Não há uma terceira via. Quais são as duas saídas? Somente isso. Ou a gente aumenta a receita, ou a gente diminui a despesa. Ou faz as duas coisas simultaneamente. Ah, bacana. Como é que aumenta a receita? É fácil aumentar a receita? Não, não é fácil, não. Não existe fórmula mágica, não existe uma pílulazinha que você toma, a receita aumentou. Não é fácil aumentar a receita. Mas para aumentar a receita, cheque. Vocês estão cobrando na sua administração, no município de vocês, está sendo cobrado todos os tributos de competência municipal previstos na Constituição? Todos eles estão sendo cobrados? Há incentivos para a atração de novos empreendimentos para o município de vocês? Vocês estão lutando de alguma forma junto ao Estado para que empresas possam se deslocar para o município de vocês? Vocês saberão encontrar outras fórmulas para fazer com que essa receita seja elevada, seja alargada, de forma legal, obviamente. Há inúmeras outras formas. Os impostos são lançados, mas são cobrados. São cobrados administrativamente, são cobrados eventualmente judicialmente. Para isso, vocês precisam ter uma boa procuradoria. Estão percebendo o leque de pessoas que vocês têm que se cercar? De uma boa procuradoria para fazer essas cobranças? Tem que se cercar de pessoas que sejam capazes, então, até mesmo neste aspecto, de ajudá-los a alavancar a arrecadação do próprio município. Isso é arrecadação própria, para vocês não ficarem na dependência eterna só de recursos do Estado ou da União. Pensem bastante nisso. Na outra via da despesa, nós estamos trabalhando em ambiente de restrição total. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que ajuda muito a compreensão do que nós estamos falando. No final de 2002, no término da administração do Estado de Minas Gerais, do ex-governador Itamar Franco, foi elaborado o orçamento de 2003 do Estado de Minas Gerais. Pois bem, quem tomou posse no dia 1º de janeiro de 2003 foi o ex-governador Aécio Neves. Tomou posse e, ao tomar posse, se deparou com um ambiente de restrição financeira. Já havia restrição financeira naquela época, não da crise mundial, mas uma restrição financeira de problemas de gestão no Estado de Minas Gerais. Era tão grave que somente para pagar a folha de servidores do Estado de Minas Gerais, o Estado comprometia 82% da sua receita corrente líquida. Uma barbaridade. Tomou posse. No primeiro mês daquele ano, 2003, já se deu conta que não teria recursos, que aqueles recursos previstos, estimados no orçamento de 2003, não seriam executados, não seriam cumpridos. E não sendo cumpridos, como é que eu repasso recursos para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e tantos outros setores, cujo orçamento previa um valor e a execução real, no mundo da vida, não era na mesma quantia? O que foi feito naquela oportunidade? Convocou-se o presidente do Tribunal de Contas, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral do Estado de Minas Gerais, reuniu com todos eles, mostrou a situação de calamidade das finanças do Estado de Minas Gerais e chegaram a uma conclusão: 20% de corte a partir de hoje. Imaginam isso? 20% de corte do custeio e 5% do investimento, numa tamancada só. Isso em 2003. Fevereiro de 2003. Quando foi agosto de 2003, mais um outro corte.
para readequar as finanças do Estado a uma nova realidade. Gente, conviver com restrição faz parte do nosso dia a dia. Acabei de falar para vocês, o orçamento, a parcela orçamentária do orçamento de Minas Gerais para o ano que vem, vai ser diminuído em relação a este ano. Nós vamos ter que fazer cortes, vamos ter que cortar em diversas áreas. Então, em matéria de despesa, já falei de receita, em matéria de despesa, fiquem atentos às despesas que vocês irão realizar. A LRF usa, no primeiro artigo dela, usa uma expressão que deve ser repetida como mantra. Ela fala o seguinte, a palavra é moderação. Realizem gastos com moderação, com contenção, cuidado ao gerar despesas. Bom, mas vamos lá. A MM protocolou recentemente no Tribunal de Contas um ofício, isso aqui eu colei do site da MM, pedindo ao Tribunal de Contas para poder não punir os prefeitos atuais em razão da crise financeira. Punir em razão da lei de responsabilidade fiscal e da lei de crimes fiscais que criminaliza descumprimentos da LRF. É claro que isso é uma posição política da MM. A MM é uma instituição que luta para preservar os interesses da classe municipalista brasileira, do Estado de Minas Gerais, mas nós temos que compreender também que certas restrições em relação à lei são muito mais difíceis, muito mais difíceis. Faz sentido a luta, como faz sentido a luta pelos royalties do petróleo, que é uma luta necessária para o nosso Estado, mas nem sempre fácil de ser obtida. Nós temos aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também propondo algo nessa seara, nessa toada, preocupados que estão também com a relação ao impacto dessa crise financeira nas finanças do Estado de Minas Gerais. Entretanto, eu quero mostrar para vocês que esse tema não é um tema novo. Em novembro de 2008, numa mesmíssima situação em que vocês estão aqui agora, a MM promoveu um congresso no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte, no qual convidou todos os prefeitos eleitos, prefeitos e prefeitas eleitas, deste mandato que está terminando agora, que se finda agora, para este encontro, para essa reunião. E nesta oportunidade, já tivemos a oportunidade de dizer aos atuais gestores que estão terminando seu mandato, que eles iriam lidar num ambiente de crise. A crise começou em setembro de 2008, esse congresso foi em novembro de 2008, tinha apenas 2 meses que o mundo estava convivendo com crise, e eu tive a oportunidade, neste momento, de dar o recado aos atuais gestores públicos municipais do Estado de Minas Gerais, de que eles iriam conviver com um ambiente restritivo, com um ambiente de crise financeira, de equilíbrio fiscal. Alguns, vários, conseguiram captar essa mensagem, perceber a necessidade de fazer um excelente planejamento e estão entregando as contas em boas condições para vocês. Lamentavelmente, muitos não souberam pôr isso em prática. Quando eu falo com vocês, como falei agora há pouco, que só tem 2 saídas, não existe a terceira via, só existe essas 2 saídas, é aumento de receita, de restrição e redução e moderação no gasto público. O que nós precisamos, na realidade, é saber que nós vamos ter que conviver com isso, e olha, no ambiente municipal, dentro da Federação Brasileira, já acabei de falar para vocês vão receber recursos menores do que vocês estão imaginando que vão receber. Então, o planejamento de vocês tem que ser um planejamento que deixe um colchão, é difícil falar isso, né? Deixe um colchão financeiro, uma folga financeira, para que vocês possam conviver com esse ambiente restritivo. É aquilo que qualquer pessoa em condição ideal deve ter alguma poupança para lidar com uma situação inesperada, uma situação indesejada, mas que é importante ter, porque senão vocês vão ter dificuldades de fechar as contas de vocês, e isso é muito ruim, você passar a administração inteira convivendo num ambiente de restrição. Então, tudo aquilo que vocês prometeram durante a campanha,
parem, pensem e falem, o que é de fato possível ser realizado diante da situação que eu estou enfrentando? Já constituíram a comissão de transição? A equipe de transição? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a equipe de transição com vocês. A questão envolvendo fluxos atuariais repercute principalmente em previdência. Chequem no município de vocês por gentileza, quantos de vocês vão ser gestores de um município que tem fundo previdenciário próprio? Levante a mão, por favor. Fundo de previdência próprio. É a minoria, mas são vários. Cuidado. Os fundos previdenciários precisam ter cálculos atuariais, precisa ter profissional cuidando desses fundos para que eles tenham saúde financeira, equilíbrio financeiro. Fundos previdenciários de cidades grandes de Minas Gerais, algumas cidades grandes, não vou nominar por descortesia, mas tem cidade grande no estado de Minas Gerais, cujos fundos previdenciários encontram-se na justiça. Por causa de quê? Má gestão. Má gestão. Cuidado com fundos previdenciários. Bom, o tema de transparência, que já não é um tema novo, a Constituição já trabalhava tema de transparência, mas hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que fala de transparência a partir do seu artigo 48. Nós temos uma lei complementar 131, que é a lei da transparência que antecedeu a própria lei de acesso à informação. Essa então escancarou. Hoje, quem quiser ter acesso à folha de pagamento do Tribunal de Contas, basta acessar o nosso site. É obrigatório, isso não é um ato de vontade, isso não é uma concessão do poder público. Quem quiser ter acesso a qualquer contrato do Tribunal de Contas, basta requerer que tem direito a acesso. E isso vale para todos vocês. Todos os dados, todas as informações da administração pública deverão estar disponíveis para qualquer cidadão. O que dirá para vocês, que foram os eleitos da população para gerir para os próximos 4 anos. Está falhando? Por gentileza, passa para mim isso. Uma transição transparente, então, requer uma série de atos. Nós precisamos falar um pouco desse momento de transição com vocês. É um processo de transição que propicia condições para que o prefeito eleito possa perceber do antecessor todos os dados e informações necessárias ao programa do novo governo. Vocês têm, certamente, na mente de vocês, uma série de ideais, uma série de sonhos que vocês desejam realizar no município de vocês. Esses sonhos terão de ser concretizados num plano plurianual que trabalha as diretrizes estratégicas da administração de vocês. E para isso, é fundamental que vocês saibam hoje quais são os contratos que estão em execução pela administração, qual é o montante, qual é o impacto financeiro desses contratos, quanto é que se gasta em educação, quanto é que se gasta em saúde, quanto é que se gasta em cada área da administração, quais são os compromissos que a administração tem assumido, compromissos esses que se estenderão, em razão da ação continuada, que se estenderão para a administração de vocês. Então, a transição, ela tem essa importância para fazer com que vocês não cheguem no dia 1º de janeiro e sejam surpreendidos, haja surpresas, eu não sabia. Não, a transição que é assegurada constitucionalmente, ela visa exatamente isso, propiciar a cada um de vocês acesso total às contas públicas. Está aqui, artigo 174 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A equipe de transição de governo indicada pelo candidato eleito para o cargo de prefeito terá, não é poderá não, terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de governo nos termos de lei municipal. Parágrafo acrescentado pelo artigo 1º da emenda constitucional número 80 da Constituição do Estado. Não basta isso. Por gentileza, passa para mim, por favor. Isso. Está baixado aqui a Lei 19.454 de 2011 do Estado de Minas Gerais, que regulamentou
aquele dispositivo da nossa Constituição. O texto é pequenininho, não importa, não é isso que eu queria trabalhar com vocês, eu queria apenas mencionar para vocês o fato de que nós temos uma lei do Estado de Minas Gerais que também regulamenta e dá amplo acesso para que vocês, eventualmente, façam essa transição da melhor forma. Semana passada eu falei num evento parecido com este, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e lá estavam prefeitos eleitos da região central do Estado de Minas Gerais. Uma prefeita que estava presente me ligou essa semana falando que o prefeito atual da cidade dela não dá acesso. Falei, entre em contato com o Ministério Público hoje e denuncie. O Ministério Público está do lado de vocês, na comarca de vocês, eles vão dar toda a garantia para que vocês constituam essa equipe de transição e montem uma equipe e ponham essa equipe dentro da administração, para que possam compreender e ter acesso a todas essas informações. Isso, repito, não é uma concessão, não é uma benevolência do atual gestor, é um dever, é uma obrigação. Ele tem o dever de dar acesso a todos vocês. E façam cumprir esse dispositivo, porque ele vai ser de extrema importância para todos vocês. Essa equipe é formada por uma comissão regularmente instituída, mediante ato normativo próprio. Lógico, o prefeito vai fazer uma portaria dizendo, olha, o prefeito eleito fulano de tal, terá acesso a essa administração, juntamente com ciclano, beltrano, tem uma equipe de pessoas que vão poder ter acesso. Então tem um ato, um decreto, uma portaria, o que valha, um ato normativo próprio, para dar acesso dessas pessoas a essas informações. Com a atribuição de inteirar-se do funcionamento de órgãos e entidades integrantes da administração municipal, bem como preparar atos de iniciativa do novo prefeito a serem editados após a posse. Mas já prepara os atos de uma vez. Quais são os agentes públicos envolvidos nessa transição? Atual prefeito, a equipe de transição, o prefeito ou prefeita que foram eleitos agora nesse pleito, e o órgão ou comissão de controle interno. Pode, eventualmente, colocar o profissional da contabilidade ao invés do controle interno, ou colocar os dois, não há problema algum. É muito importante que vocês vejam quais são aqueles profissionais que serão aqueles que vão ocupar posicionamento estratégico na administração de vocês, e essas pessoas, sim, vão fazer a transição, serão a equipe de transição. Cerquem-se dessas pessoas. Eu quero lembrar a todos vocês que no dia 20 de fevereiro de 2013, 20 de fevereiro próximo, tomará posse no Tribunal de Contas a conselheira Adriene Andrade, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios. A partir desse dia, não é que vocês não tenham, pelo contrário, tem tido uma série enorme de eventos de capacitação que vem ocorrendo regularmente pelo Tribunal de Contas. Nós temos um programa de capacitação regular, todos os anos nós percorremos as macro-regiões do estado de Minas Gerais, levando uma série de informações das mais variadas áreas da administração pública. Mas a partir do dia 20 de dezembro, com a posse de uma ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, eu não tenho a menor dúvida que esse trabalho vai ser ainda intensificado, vai ser robustecido, por conta da sensibilidade de uma pessoa que foi colega de vocês, prefeita como vocês serão, e é uma pessoa que tem sensibilidade política para perceber que vocês precisam ser capacitados pelo órgão de controle. Tenho certeza de uma coisa, eu sou funcionário de carreira do Tribunal de Contas, já disse para vocês, já citei, que eu tenho 36 anos de casa, sempre trabalhei na fiscalização municipal, já fui diretor da Diretoria de Análise de Contas Municipais. Nunca foi nosso propósito flagrar o gestor público no cometimento de uma irregularidade. Nunca foi. Não nos compraz, não nos alegra fazer esse tipo de trabalho. O maior prazer que eu tenho na vida, a analista sabe disso, é fazer trabalhos como esse. Aqui eu me sinto até um pouco distante, eu gosto de estar embaixo, conversando, explicando e dando orientação. Eu sou professor de Direito Financeiro há mais de 20 anos, essa que é a minha praia, essa que é a área que me alegra, que me compraz.
é estar do lado das pessoas, ensinando, capacitando, e com isso, possibilitando que vocês façam algo um pouco melhor na vida de vocês. Mas tenham certeza, o órgão de controle não é um órgão que pretende puni-los. Nós temos uma legislação que exige, eventualmente, punições. Mas antes, muito antes de qualquer punição, o tribunal tem o dever, isso está na Constituição do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas tem o dever de orientá-los, de informá-los, de dizer a vocês como se faz. Se não fizer como deve ser feito, que é o indicativo normativo, aí não resta outra opção ao tribunal, a não ser o desprazer de ter que estabelecer eventuais punições. Mas não é esse o campo que nós estamos cogitando com vocês. O campo que nós cogitamos é o campo da instrução, é o campo do companheirismo, é o campo de estar do lado, ao lado de vocês. Tenham certeza disso. Nós já falamos das transferências. Bom, só um instante. Essas transferências voluntárias, Fundo de Participação dos Municípios, não é transferência voluntária, é transferência constitucional, compulsória, obrigatória. Entretanto, existe uma parcela razoável de recursos da União, do Estado nem tanto, mas da União, há uma parcela considerável de recursos para serem disputados. Aquilo que comentei com vocês, 5.564 municípios terão que disputar essas transferências voluntárias. Belo Horizonte, para dar um exemplo para vocês de que isso pode funcionar bem, o orçamento de Belo Horizonte em 2004, lembra de quanto foi? 2,4 bilhões de reais. Sabe quanto é o orçamento de Belo Horizonte hoje? 2012? 8,5 bilhões. Como é que dá um salto tão grande num espaço de tempo tão curto? Sabe por que Belo Horizonte deu esse salto tão grande? Transferências voluntárias. Por um acaso, tivemos no passado recente um ex-prefeito que era amigo pessoal da ex-ministra da Casa Civil, que era a dona da chave do cofre, quem tinha a chave do cofre do PAC. Todos os projetos que Belo Horizonte encaminhava eram aprovados. E dinheiro começou a chegar em Belo Horizonte. Como nunca chegou, começou a chegar. E até hoje continua impactando, porque são convênios de longo prazo, de maturação. Então tem convênios que vão ser executados durante vários e vários e vários anos. Então continua entrando muito dinheiro no município de Belo Horizonte, mas pode entrar para vocês também, desde que vocês façam aquilo que eu falei, rapidez, mas rapidez conjugada com qualidade dos projetos. Tem que ter qualidade nos projetos. Então essas transferências voluntárias são importantíssimas, né? Já falei da efetividade da receita própria e a luta por recursos transferidos. Vamos lá? Planejamento, controle e gestão. Quantos de vocês, por gentileza, levanta a mão, são vereadores? Um número razoável de vereadores está aqui presente. Vocês não são inimigos da administração pública, pelo contrário, vocês são parceiros da administração pública, vocês são controladores da administração pública, mas controladores em prol de algo melhor para a administração. Toda vez que a gente faz parceria com a Assembleia Legislativa, e já foi firmada, tá? Já foi firmada uma parceria com a Assembleia Legislativa para o ano de 2013, nós realizaremos uma série de encontros nas câmaras municipais para também orientar os nossos vereadores e vereadoras do Estado de Minas Gerais. Mas essa parceria é uma parceria fundamental, porque quando eu controlo a administração, eu estou controlando a administração para aperfeiçoar, para melhorar. A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi apresentada pelo Executivo ao Congresso Nacional. Uma bela porcaria de projeto, um péssimo projeto. Foi o Congresso Nacional que aperfeiçoou a LRF, abriu para discussão pública para o país inteiro, grandes juristas, grandes personalidades da área do direito, da contabilidade, da administração pública, foram a Brasília e deram orientação, participando de audiências públicas, e aperfeiçoaram o texto. Foi o Legislativo que conseguiu aperfeiçoar o texto.
Eventualmente, um prefeito, uma prefeita, tem a sua visão própria de quais são as necessidades do município, e apresentou essa plataforma à população, e a população aceitou essa plataforma. Mas a Câmara Municipal, os edis, podem e devem contribuir para aperfeiçoar esses projetos. Quando bater na Câmara Municipal uma proposta, um projeto de lei orçamentária, de plano plurianual, de uma lei de diretrizes orçamentárias, de um código tributário, de um plano diretor, vocês podem e devem melhorar, aperfeiçoar esses projetos. Porque tudo isso envolve planejamento, gestão e controle, que são atividades comuns a todos vocês. No momento que um edil, que um vereador, recebe na Câmara Municipal propostas, ele pode dizer: eu proponho que retire isso e coloque aquilo. Vocês têm poder de emendas. Façam valer, mas façam valer para aperfeiçoar, para contribuir, para ajudar a administração. Próximo, por gentileza. Estou com dificuldade de passar pelo passador de slides. Eu falei com vocês que eu ia retornar ao tema de licitações com vocês. Eu coloquei aqui nesse slide algumas irregularidades que são constatadas em licitações, mas para lembrar vocês que 98% das irregularidades constatadas nas licitações estão relacionadas com isso aqui, ó. Licitações montadas, conluio entre poder público e empresas, empresas fantasmas participando de licitação, emissão de notas fiscais inidôneas, evidência de favorecimento de empresas, evidência de desvio de recursos. Cuidado, gente. Vocês não foram eleitos para fazer isso, óbvio que não. Tome cuidado com assédio. Vocês não tenham dúvida, se já não estão sendo pressionados, vocês serão pressionados por fornecedores, por empresas dos mais variados ramos, querendo oferecer serviços para vocês. Chequem, controlem, ponham o bloco na rua, a equipe de vocês, para checar cada empresa dessas. Hoje não, já há mais de 10 anos, o Tribunal de Contas tem um convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda, e os nossos servidores, alguns dos nossos servidores, têm senha especial, e eles entram nos computadores da Receita, da Fazenda do Estado de Minas Gerais, e checam se aquela nota fiscal, que eles fizeram uma auditoria no município, se aquelas notas fiscais são idôneas ou inidôneas, se a empresa é fictícia ou não. A gente detecta isso na hora. Vocês podem fazer a mesma coisa. Ponham a repartição da Secretaria da Fazenda na região de vocês para ajudá-los. Saber se aquelas empresas que estão querendo contratar com vocês, com as quais vocês desejam contratar, se elas são de fato empresas sérias. Cuidado, porque o volume é enorme de irregularidades nessa área. Todos os dias a gente constata isso. Licitações em que eu faço uma licitação, agora 3 empresas aparecem, uma ganha, na outra as mesmas 3 empresas estão juntas, na outra as mesmas 3 empresas estão juntas. Você vai percebendo facilmente um conluio que se monta, eventualmente, entre um conjunto de empresas. Eu já fiz auditorias, eu já fiz muitas auditorias, mais de uma centena de auditorias pelo interior do nosso estado. Eu já cheguei em cidades em que você via blocos de licitação, de proposta de empresa, tudo assinado em branco, com carimbo das empresas. Cuidado com isso, não façam, não cedam a esse tipo de tentação. Cuidado com isso. Eu comentei com vocês, o mundo, não é o Brasil, o mundo vive a crise da representação. Vocês são representantes. Uma determinada população elegeu cada um de vocês. Enquanto arranjo institucional, a democracia brasileira é essencialmente representativa, mas o fenômeno da participação se impõe cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, esta Constituição aqui repete a palavra participação 69 vezes. Não se repete 69 vezes à toa. Constituição é rumo,
Constituição é norte hermenêutico, está direcionando, está dizendo a todo o conjunto da população brasileira que o fenômeno da participação tem necessariamente que se acoplar a toda essa estrutura democrática. É uma forma de vivificar a nossa democracia. De que forma vocês podem fazer isso? Com as audiências públicas. As audiências públicas, inclusive as orçamentárias, são de grande importância para que a população participe dos projetos que vocês desejam realizar e, mais do que isso, a participação assegura legitimidade a cada um de vocês. Ora, eu convoquei uma audiência pública, foi realizada uma audiência pública para discutir o orçamento de 2013, 2013 já está feito, de 2014, quando depois que vocês assumirem, para o PPA, por exemplo, de 2014, 15, 16, vai fora, né? São 4 anos PPA. No momento que vocês colocam a população para dizer, PPA cuida essencialmente, tem ênfase em investimentos, despesas de capital. Se você chama a população e a população diz, olha, desses 50 projetos apresentados para a prefeitura, 10 vão entrar no PPA. Se a população participa na construção de quais são os 10, a escolha de quais são os 10, estão legitimando a administração de vocês. Isso é uma exigência da Constituição, isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela está exigindo que a população tenha acesso e que vote e participe dos projetos que vocês irão elaborar. Então fiquem atentos a isso, porque isso na realidade chancela a administração de vocês. Eu quero falar rapidamente, só para encerrar a nossa exposição, de 2 pontos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro deles, restos a pagar. Por que os restos a pagar da lei de responsabilidade fiscal é tão importante? Vamos só fazer uma distinção. Existem 2 restos a pagar. Existem os restos a pagar do artigo 36 da Lei 4.320, antiga Lei 4.320, desde 64, que ela continua nas finanças públicas brasileiras. Lá fala de restos a pagar de final de exercício, para compatibilizar o término de um exercício com o seu reinício no ano seguinte. Aqui não. Esses restos a pagar aqui é de final de mandato. Dizem respeito aos 8 últimos meses do mandato. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é você, nesses 8 últimos meses, que começa em maio, né? Começou em maio e vai até agora, dia 31 de dezembro, realizar, olha a palavra, contrair obrigação de despesa. Eu não posso contrair obrigação de despesa para a qual eu não tenha recursos em caixa. Nos 8 últimos meses, eu não posso contrair obrigação de despesa para a qual eu não tenha recursos em caixa. Ah, mas é muito difícil, essa é uma regra muito dura. A regra é propositalmente mais dura no final de mandato. No final de mandato de vocês terão que fazer a mesma coisa. Por que ela é mais dura no final de mandato? Porque nós já cansamos, o país já cansou de conviver com finais de mandato em que o gestor que está deixando a administração realiza uma quantidade enorme de despesas para as quais não tem recursos. E quem paga o pato depois? Quem assume, aquele que assume logo depois. É a famosa terra arrasada, né? Tem uma expressão própria para falar disso, você pega... Enfim, você deixou herança maldita. Herança maldita. Você deixou uma autêntica herança maldita para o seu sucessor. É para evitar isso que a LRF colocou esse dispositivo. Duro, ele é duro sim, mas é proposital. Último ano de mandato é hora de fechar as contas, não é hora de fazer grandes investimentos, não. Os novos grandes investimentos serão feitos por vocês. Por vocês. No último ano de mandato, não está na hora de você fazer grandes investimentos para deixar para a futura administração algo que nem sempre é execuível, que nem sempre tem âncora financeira, tem suporte financeiro para arcar. Então é propositalmente mais duro, envolvendo disponibilidade de caixa. Os anexos de metas fiscais da LRF são 5. O anexo de metas fiscais tem 5 metas fiscais. Meta de receita, despesa,
resultado primário, resultado nominal e dívida. Hoje eu não vou poder falar com vocês o que é resultado primário, o que é resultado nominal, mas nós vamos ter a oportunidade de encontrar e falar de forma pormenorizada com vocês do que é isso. Não é nenhum fantasma não é nada absurdo não, mas são metas fiscais que terão que ser cumpridas e que terão que estar inscritas no relatório resumido da execução orçamentária. Parece uma bobagem? A própria Constituição Federal determina a publicação desse relatório, dada a importância que ele tem. Nos meses de fevereiro, maio e setembro, lembrem, principalmente vocês, vereadores, edis, vocês têm o dever, está no artigo 9º da LRF, parágrafo 4º, tem o dever de realizar audiências públicas para que a administração vá, prefeito ou prefeita, escolhe quem, ele não precisa ir não. Nenhuma Câmara Municipal pode convocar prefeito, pode convidar, convocar não pode não. Isso é uma intromissão de um poder sobre o outro, mas pode chamar, convidar um secretário do planejamento, da fazenda, um controlador interno, para ir às audiências públicas, para tratar das metas fiscais. Estão cumprindo as metas fiscais? Não estamos cumprindo por causa disso, disso e disso. Estamos cumprindo essas metas em razão disso, disso e disso. É dar satisfação, é dar respostas para a sociedade, porque a audiência pública na Casa Legislativa. Em tema de pessoal, eu coloquei a palavra cuidado. Despesa de pessoal tem sido um calcanhar de Aquiles para qualquer administrador público, qualquer um. O Estado de Minas Gerais convive ali, na ponta, no fio da navalha, na corda bamba, num cuidado extremo com relação a gastos com o pessoal. Não é brincadeira. Não é brincadeira para vocês também. Porque nós estamos acompanhando, desde 2000, quando foi promulgada a LRF, nós estamos acompanhando e nós estamos vendo uma elevação do percentual de gastos com o pessoal. Muitos municípios brasileiros, e de resto também os mineiros, já estão entrando em momento crítico, em zonas perigosas em termos de gasto com o pessoal. Tomem cuidado, é legítimo a associação de servidores, os sindicatos de servidores, pleitear aumento. Eu sou sindicalizado, sou associado, nós temos duas entidades de classe no Tribunal de Contas, aqui de Minas Gerais. Temos um sindicato e uma associação. Eu pertenço aos dois. Nós lutamos por melhoria de condições de trabalho, nós lutamos por melhorias de vencimentos, mas também temos que ter consciência de que não dá para ter tudo. E vocês, empregadores, gestores, vão ter que tomar mais cuidado para lidar com essas pressões. Lidar com pressão faz parte do dia a dia, do diuturno de qualquer gestor público. Então tomem cuidado em tema de gasto com o pessoal. Mas por conta do alargamento, da elevação do percentual de gasto, falei para vocês investirem em qualidade. No início da nossa conversa, nós estávamos falando de cercar de pessoas qualificadas, de pessoas capazes de promover uma ótima administração para todos vocês. Próximo, por gentileza. Eu queria fechar essa minha exposição com vocês, gente. Esse é o último slide que eu tenho para falar para vocês. Eu quero dizer o seguinte, eu começo falando a palavra coragem. Coragem é coragem para fazer aquilo que deve ser feito, que nem sempre é fácil de ser feito. Muitas vezes vocês vão tomar atitudes antipáticas, impopulares, indesejáveis por vários segmentos da sociedade. Mas se vocês tiverem a consciência, a convicção de que elas são necessárias, tenham coragem e façam. E façam. É muito importante que saibam fazer isso. Ter inovação, a inovação é sempre importante. Inovar é fundamental, porque nós precisamos encontrar saídas que nem sempre estão nos receituários, estão nas fórmulas mágicas. Ter inovação é de um gestor, é de um assessor, é de uma equipe
que possa, de repente, levar para vocês saídas alternativas, legais, morais, éticas, mas que ajuda a promover uma melhoria substantiva para todos vocês. Quem sabe não existe uma saída melhor do que as que são padrão, as burocraticamente instaladas nas nossas leis. Inovar é importante. Consensualidade, buscar consensos. Não adianta você dar murro em ponta de faca e falar, vou fazer isso, sendo que 90% da população não deseja aquilo. Não é um consenso da comunidade. A busca de consensos faz parte dessa nova democracia que o mundo está vivendo e que o Brasil não está apartado desse processo. O Brasil é signatário de uma série de cartas, de convenções internacionais. Várias dessas convenções tratam da consensualidade. Isso é uma palavra recorrente em vários diplomas internacionais. A busca de consensos. Eu não posso achar que quem pensa diferente de mim, que tem uma visão antitética minha, diferente da minha, está necessariamente errado. Não. Quem sabe eu não consigo compor e fazer algo que agrade a ampla maioria. O governo é de todos, não é de alguns, né? E lógico, invistam incessantemente em capacitação. Vou falar para vocês o que falei há 4 anos atrás no congresso da AMM e que falo recorrentemente todas as vezes que entro numa sala de aula ou falo para servidores. Não existe serviço público de qualidade sem servidor público qualificado. Não existe. Não esperem que servidores irão apresentar um excelente projeto se vocês não deram a oportunidade de qualificação. É óbvio que às vezes a gente recebe algumas pessoas que estão prontas, né? Tem algumas pessoas que estão prontas, estão acabadas. João Guimarães Rosa falava o contrário, né? Falava, as pessoas não estão acabadas, nós nunca estamos acabados, nós estamos em processo contínuo de aperfeiçoamento. Invistam na capacitação, que vocês mesmos vão colher os frutos dessa qualificação. Qual a palavra final, a mensagem final para vocês, gente, que eu gosto demais, que foi do antigo dirigente indiano, Mahatma Gandhi, que falava, né? Nós temos de ser a mudança que queremos ver no mundo. Querem mudar? Apresentar uma plataforma de política, de gestão diferente dos atuais dirigentes? É porque vocês têm algo de novo a apresentar a essas pessoas. Ótimo, ótimo que apresentem, mas inovem, sejam vocês a própria mudança que vocês desejam ver no mundo. Isso é fundamental para que vocês possam fazer a travessia que a população da cidade de vocês, com legitimidade, espera. Sejam os melhores prefeitos e prefeitas das cidades de cada um de vocês. Parabéns e muito obrigado. Gente, um bom dia. Eu sou assessora contábil lá da AMM. Queria dizer a vocês que a AMM hoje disponibiliza de 9 departamentos para ajudar vocês a concretizarem o que o Márcio expôs tão bem aqui. Né? Então, assim, nos procurem, filicem a AMM, que vocês só têm a ganhar. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do Márcio com a gente e a constante parceria do TCE, né, com a gente sempre. Muito obrigada e eu entrego o certificado. Tá? Um bom dia para vocês. Um agradecimento também ao prefeito José Antônio, nosso diretor. Senhoras e senhores, o Márcio Quelles, ele nos presenteou com o livro Controle da Administração Pública Democrática, Tribunal de Contas no Controle da LRF. Esse livro será sorteado aos presentes ao final das apresentações desta manhã. Ouviremos, então, o senhor prefeito de Japaraíba, diretor da AMM, José Antônio de Miranda. Eu gostaria de saber de vocês quem são prefeitos que já foram prefeitos e que concorreram às eleições e que são eleitos. E também os reeleitos. Por favor, levante a mão. A gente vê que é um número pequeno de prefeitos reeleitos e prefeitos que são eleitos, que já foram prefeitos. E agora eu gostaria que levantasse a mão os prefeitos eleitos pelo primeiro mandato.
É a grande maioria, né? Até porque são 500 e tantos municípios de Minas Gerais que tiveram prefeitos eleitos em renovação. Então, gente, eu queria dizer para vocês que eu estou no final do meu segundo mandato como vereador, como prefeito de uma cidade 0,6, que é da grande maioria dos municípios de Minas Gerais, e eu trabalhei, quando eleito pela primeira vez, como vocês, estive no Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, lá no Minas Centro, e ouvi tudo isso que foi dito pelo nosso querido Márcio, e outras orientações, Tribunal de Contas, do governador, da equipe do governador, que naquela época Aécio Neves tinha feito o choque de gestão, como foi dito pelo Márcio, e passou para todos os gestores municipais, que naquela hora sim estava sendo eleito, empossados, começando o seu mandato, e sabia-se de um possível crescimento de receita nos próximos anos, porque ali estava em pleno vapor a questão de exportação dos nossos produtos mineiros, e logo depois, no segundo mandato, já havia-se a crise de 2008. Tivemos todas essas orientações, e muitos desses prefeitos, hoje encontram-se em dificuldade para fechar as contas dos seus municípios. Mesmo tendo todas as orientações, mesmo capacitando todos os seus servidores, mesmo fazendo uma gestão, que a minha gestão era, inicialmente, com gasto com pessoal, entre legislativo e executivo, no máximo de 45%. Eu estou chegando ao fim do meu mandato em 49%. Estou com dificuldade para fechar as contas. Não porque faltou gestão. Talvez pudéssemos ter uma gestão mais eficiente na hora de receber os tributos municipais. Mas no que se diz respeito a buscar recursos extra-orçamentários, tanto a nível de município, tanto a nível de estado, quanto a nível federal, o nosso município fizemos. Fomos o primeiro município a instalar do programa de revitalização do Rio São Francisco, feito pela Codevas, através do Ministério da Integração Nacional, a revitalização do Rio São Francisco, construindo uma ET em todos os municípios que faz parte da Bacia do São Francisco. O nosso município foi a primeira ET a inaugurar, a construir e inaugurar. Então, todos os recursos que pudemos buscar, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, nós buscamos. Mas, para isso, também exige contrapartida. Nem todos os recursos que vocês vão buscar serão livres de contrapartida. Então, o município tem que ter reserva para que possa, na hora de conseguir os recursos, ter a sua parte para colocar junto aquele convênio. Então, pense vocês, procure ser o mais cauteloso possível nesse início de mandato. Não faça convênios com programas, vocês já viram através da CNN e através da AMM, que convênios, na grande maioria dos convênios federais, traz-se uma grande percentual na folha de pagamento. Então, cuidado com esses convênios, com esses programas, que programas normalmente traz um acréscimo na folha de pagamento e depois você pode se infringir a lei de responsabilidade fiscal no término do seu mandato. Isso são algumas orientações que eu estou passando para vocês como gestores que é 0,6, que tive uma folha mais ou menos em torno de 45% em toda a minha gestão. Estou chegando a 49% porque houve uma queda na receita. E estou com dificuldade para fechar as contas. Vou fechar, mas com dificuldade. Então, pense vocês, cautela no início dos seus mandatos, porque tem uma história, né? Tem uma música aí do Sérgio Reis, do casamento. Quem é uma gaiola. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. O município também não é diferente. Todos os gestores municipais, antes de ser eleito, antes de conhecer a administração pública, todos querem estar. Depois de estarem
como gestor, na grande maioria querem sair e já não tem muito como se fazer para sair, a não ser que ele tenha alguns atos que não é de caráter do cidadão eleito que faça. Então, cuidado, muito cuidado, tenha calma nesse início de seus mandatos, não faça compromissos, faça uma gestão, faça um choque de gestão em seu município, capacite seus servidores, a sua equipe, porque nos seus dois últimos anos de mandato, você retribuirá aos seus munícipes aquilo que você gostaria de fazer nos seus 4 anos. Obrigado a vocês, parabéns, vamos juntos até o fim desse evento. Eu quero aqui agradecer a todos os funcionários da MM, da pessoa da Maria do Carmo, da pessoa do Gustavo e demais, que realmente a MM, hoje, através do nosso presidente Ângelo, vem levando aos nossos munícipes toda a condição de estar conseguindo fazer a melhor gestão. E ao Tribunal de Contas, como disse o nosso amigo Márcio, o Tribunal de Contas, antes, quando eu eleito, dizia-se que o Tribunal de Contas era um bicho de 7 cabeças, todo mundo tinha medo até de passar na raja, né? Ao contrário, são pessoas que estão ali para nos orientar, para nos dar condição de uma boa gestão. Obrigado.